Busque conhecer o Senhor, busque conhecer a Deus. De que forma? Lendo a Bíblia Sagrada, pedindo ajuda ao Espírito Santo, o nosso ajudador, para dar entendimento no nosso espírito. Porque se a gente não lê a palavra de Deus, a gente não vai conhecer a Deus. Tudo já foi profetizado, tudo já foi revelado de forma progressiva. Então, gente, nós estamos chegando nesse período que o Senhor chama desde a sua vinda, dos últimos dias. Então, tem muitos pregadores bons, pessoas sérias. Observe pelos frutos, como o Senhor diz, a árvore boa dá bons frutos. Observe os frutos, porque tem muita gente enganando. O Senhor nos adverte sobre os falsos profetas. O Senhor diz lá na palavra dele, em Mateus capítulo 7, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. João diz, tomem cuidado com os falsos profetas. Cuidado, gente. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre idolatria, sobre ídolo. Como é que vai ser nos últimos dias, quando o anticristo for revelado? O anticristo vai ser revelado no tempo da tribulação. Para entender um pouquinho da figura do anticristo, lendo o livro de Apocalipse, é melhor você ler o livro de Gênesis, que é o princípio, Apocalipse é o desfecho final, ler o livro de Daniel, que fala das profecias, Isaías. Mas vamos aqui para o livro de Apocalipse. Quem é essa figura anticristo? E essa do falso profeta e o dragão. O dragão está respondido aqui no capítulo 12. Quem é o dragão? No capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 9, diz: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Então, já está descrevendo quem é o dragão de Satanás. É o próprio Satanás, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. E a besta que saiu do mar, quem seria? Essa figura da besta que saiu do mar, no capítulo 13, ele representa a figura do anticristo. Veja o que diz aqui no capítulo 13, versículo 11 em diante. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres. Chifres na Bíblia significa poder, como cordeiro. Veja que Jesus é o cordeiro, mas ele está aqui como cordeiro. Ele vai se disfarçar como se fosse Cristo. Só que ele é um filho da perdição, né? E Jesus é o Filho de Deus. Mas que falava como dragão. Quer dizer, ele vem com vestido, vamos dizer, de lobo, com pé em pele de cordeiro, né? E o dragão é Satanás, representa Satanás. Exercia toda a autoridade da primeira besta, que a primeira besta é o anticristo, né? E esse é o falso profeta, a segunda besta. Em nome dela fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Veja como ele é um falso imitador. Ele vai fazer como fez lá em Horebe, descendo fogo do céu. Ele vai fazer como Jesus fazia, milagres, e Jesus disse: os sinais acompanharão os que creem, eles vão fazer. Então, se você não conhecer a palavra de Deus, você vai ser enganado, gente. Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Muitos vão ser enganados, gente. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivira. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Gente, com essa inteligência artificial que nós temos aí, o que vai fazer? E o povo vai cair, gente. O povo vai ser enganado. Aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida. De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca, na mão direita ou na testa. Então, gente, veja o que Deus falou lá no Monte Horebe. Vou ler para vocês aqui rapidamente. Deuteronômio, capítulo 4. Na minha Bíblia tem um título: Exortação à Obediência. Veja como Deus se apresentava. Porque Deus é Espírito, gente. Deus, Ele é invisível. Mas Deus se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Veja essa passagem no livro de Deuteronômio.
Quando Deus se apresentava ao povo no Antigo Testamento, Deus se apresentava de forma teofânica. Moisés mesmo certa vez pediu para ver a glória de Deus. Deus se apresentou a ele, passou só assim, ele viu só as costas de Deus. Deus é Espírito. Muitas vezes era o próprio anjo, era o próprio Senhor que representava Jesus. Muitas vezes os anjos, né, como no Salmo 91, eu tenho um anjo da guarda, você tem um anjo da guarda e acampa ao redor dos que os temem e os livra. Eu creio que os anjos são para nos servir, que Deus deixou como está escrito na sua palavra. E quero ler aqui, capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 12. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Entendeu, gente? E logo em seguida, Deus fala sobre a proibição da idolatria. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou mulher. E aí da sequência, né? Animal, falando de várias formas que eles... E no final dos dias, gente, muitos vão ser confundidos, porque o anticristo, ele vai exigir adoração para si e as pessoas vão se prostrar a essa imagem que será feita nos últimos tempos e que vai fazer esses prodígios, falsos prodígios, e vai enganar a muitos, gente. Então, muito cuidado. A forma que Deus se apresentava era de forma teofânica. Jesus, o verbo que se fez carne. Jesus, o Filho de Deus. Ele que tomou forma de Deus. O único a quem devemos honrar, louvar e adorar, somente Deus. E ele diz, eu e o Pai somos um. Quando João, em Apocalipse, ia se curvar um anjo, não faça isso, adore somente a Deus. Gente, precisamos ler a palavra de Deus, só assim a gente vai conhecer a Deus e não vamos ser enganados pelos falsos profetas e pelo anticristo final que vai se vir nos últimos dias. Ele vai surgir de forma física.